Boa tarde a todos. Essa é uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, o nosso CONREP. A gente está abrindo os trabalhos de 2023. Hoje é uma reunião onde a gente vai ter a satisfação de ouvir uma das nossas pesquisadoras residentes, a professora Elaine Buarque. A gente vai tratar aqui de violência, vai tratar de gênero e de vários assuntos correlatos. Essa é uma área interdisciplinar, cujo interesse vem crescendo significativamente por conta de todo o contexto social, de todo o contexto político, e esse é o tema que vai abrir os nossos trabalhos desse ano. A gente hoje também vai discutir um pouco sobre a nossa agenda de eventos, sobre os nossos planejamentos e projetos editoriais, mas, para começar o papo, eu vou aqui colocar no destaque a professora Elaine, agradecendo a disponibilidade dela. Elaine, a gente está aqui para lhe ouvir, então, sem mais delongas, eu queria te passar a palavra, e quem quiser se inscrever já no chat para o debate, pode fazer isso, eu vou fazendo o registro aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, a palavra é sua. Muito obrigada, estou me sentindo extremamente honrada por estar sendo a primeira palestrante desse ano 2023, considero então estar começando o ano bem acompanhada de vocês. Obrigada, professor Paulo, professor Marcos, Errar, por terem aceito o tema, e eu digo a vocês que eu dei uma virada de Copérnico na minha cabeça, digamos assim, e semana passada eu tive uma conversa com o professor Paulo, Fabíola e Gustavo Andrade, e eu mudei a minha ideia do que eu ia expor em 48 horas. Então, o que eu conversei com o professor Paulo semana passada mudou radicalmente, a vocês terem visto pelos textos que eu encaminhei para vocês. Eu vou começar meu cronômetro aqui, para poder não me delongar muito, e vou começar a compartilhar uma tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo. Depois de ler bastante acerca do assunto e ter escrito acerca da dignidade sexual e a liberdade sexual da mulher, e ter realmente visualizado algumas mudanças e alguma interdisciplinaridade entre o direito penal, o direito civil, e principalmente dentro do direito civil, no que tange ao direito civil constitucional, ter visto a interlocução entre o direito de família e a responsabilidade civil, e eu reformulei as minhas ideias, e quero dizer que, graças a Gustavo, eu não vou tirar o mérito dele, ele disse: por que você não inicia com o texto do professor Paulo Lobo, que ele já escreveu sobre danos morais e direitos da personalidade? Então, a ideia foi dele, professor Paulo, não quero me arvorar da ideia para mim mesma, mas foi a partir da retomada do seu texto que eu comecei a visualizar que a Lei Maria da Penha, ela aplicável ao direito da família, e principalmente em relações que dizem respeito intrinsecamente ao núcleo familiar, ela não responde a todas as expectativas no que tange à compensação dos danos, a forma de reparação, a forma que o direito civil ele visualiza a aplicação da lei. Por que eu digo isso? A Lei Maria da Penha, obviamente, e aí eu fiz um estudo, lógico que não vai dar para mostrar todos os slides, mas no quadriênio passado, no governo anterior, né, não vamos só dizer tantos nomes, a gente começou 2023 também, né, para a gente estar citando Voldemort aqui, né, nomes passados, mas nós tivemos mais de 1000 projetos de lei querendo reformular a Lei Maria da Penha, e todos eles, 97%, para não dizer que foram todos eles, 97% eram tendentes a aumentar o encarceramento dos homens e armamentar as mulheres. Era a solução. Então, a proposta dos legisladores era: vamos colocar arma na mão das mulheres para que as mulheres possam se defender atirando nos homens que vierem cometer violência contra ela. Então, eu passo para vocês, esses são dados do IPEA, são dados da própria Câmara Legislativa, enfim, da Câmara e do Senado, tá? Então, isso me fez rever tudo que eu ia falar inicialmente e mudar o tema. E para vocês verem que o primeiro slide eu coloquei, e aí eu adaptei fotos que eu peguei na internet, obviamente que não fui eu, mas foi eu que fiz a montagem: viver sem violência nas relações familiares e a violência de gênero.
o direito civil constitucional, a Lei Maria da Penha, uma interlocução necessária. Então, eu vou partir do pressuposto que nós vamos fazer uma interlocução entre o direito civil, entre o direito específico, que é a Lei Maria da Penha. Tá? Partindo desse pressuposto, o professor Paulo Lobo, ele tinha feito algumas considerações e eu vou tentar adotar todas elas na medida do possível e na medida que o tempo dá. Eu comecei a ler alguns textos feministas, dos quais depois, se vocês quiserem, para quem for feminista, eu digo que eu não sou feminista nem machista, eu sou humanista, então eu não estou aqui assumindo a posição de ser feminista, tá, minha gente, para que fique claro, e não contrapor a ideia de que isso é tão somente praticado pelo homem. Por quê? À medida que eu fui lendo os temas, e principalmente Saffioti, né? Saffioti, ela diz o seguinte, olha só, é natural que os homens eles exerçam o que se chama de poder-dominação. Esse poder-dominação ele vem justamente do patriarcado. Eu vou aqui só interromper porque a ideia era só colocar vocês para visualizarem o slide, mas isso tudo eu vou passar para vocês. A ideia inicial é de que, historicamente, o homem ele tem intrínseco dentro de si o poder-dominação em relação à mulher. Mas, com o passar do tempo, nós vamos vendo que, na realidade, esse poder-dominação ele não é exercido necessariamente pela figura masculina. Ele é delegado, e principalmente nas instituições familiares. Outras mulheres assumem esse lugar de fala do homem e querem ver mulheres dentro das famílias respeitando aquele machismo estruturante já arraigado na sociedade. Então, a gente vê que, na realidade, a violência doméstica que existe no âmbito das entidades familiares, ela não parte necessariamente do homem para com a mulher. E a gente vai ver uma mudança de paradigma justamente no STJ. O STJ, quando completou 15 anos da Lei Maria da Penha, ele estabeleceu 15 novas diretrizes acerca da visualização da Lei Maria da Penha. E uma delas foi de ampliar o sujeito ativo no momento da responsabilização e ampliar também o sujeito passivo. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos pegar as entidades familiares e levarmos para a responsabilidade civil, e aí já fazendo a interlocução de direito, o Instituto de Direito de Família, das famílias com a responsabilidade civil, a gente tem que necessariamente termos elementos constitutivos para caracterizarmos a responsabilidade civil. Logicamente que o primeiro deles é o agente. Na Lei Maria da Penha, se a gente for pegar a Lei Maria da Penha e formos aplicar a Lei Maria da Penha no que tange ao Instituto da Família, nós vamos ter que esse agressor, ele é sim a figura do homem, para termos a aplicação da Lei Maria da Penha. Mas, se nós formos para o direito da família, nós temos que nem sempre essa violência aplicada no âmbito familiar, ele é o homem. Então, aí a diferença entre a aplicação da Lei Maria da Penha numa relação familiar e uma aplicação da responsabilidade civil no direito familiar. O segundo, o ato ele precisa ser ilícito. E aí eu pergunto, o ilícito ele precisa estar previsto onde? Necessariamente na Lei Maria da Penha? Necessariamente no Código Penal, ou nós temos uma lacuna civil que é respondida pelo professor em seu texto, né, dos danos morais aos direitos da personalidade, que, ainda que não tenhamos previsão expressa de um direito à personalidade, como existe uma cláusula geral de tutela, e essa cláusula geral de tutela que está amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que enraiza seus efeitos sobre todos os ramos do direito, nós teríamos que toda usar a dignidade da pessoa humana, e aqui em específico eu trago para o âmbito familiar, geraria a possibilidade de sua reparação. Porque no âmbito vindo. A internet ficou um pouquinho instável, mas vamos ver se volta. Você está ouvindo a gente, Elaine? Elaine congelou. Eu rotei o meu telefone, porque
Sua imagem está congelada, mas a gente está lhe ouvindo bem. Voltou. Pronto. Está ouvindo a gente? A gente está lhe vendo agora. Eu estou vendo se eu consigo colocar o Wi-Fi no... Então, assim, eu vou colocar o Wi-Fi no meu telefone, porque aí pode ser que melhore a conexão 4G. E aí vocês me dão um feedback. Quando ela trocou a conexão, aí caiu a conexão dela, ela vai ter que entrar novamente. Lu, a sua agora estabilizou. Eu estou vendo que vocês e Rita estão no mesmo espaço, tá? E a conexão está funcionando bem. Pronto, Elaine, você voltou, a gente está lhe vendo. Está conseguindo ouvir a gente? Estabilizou. Eu estou, não sei. Ainda não. Vamos ver aqui se ela consegue voltar. A gente tem outras coisas para conversar. Depois da reunião. Elaine, a sua conexão está apontando aqui que ela está fraca, que o sinal está fraco. Oh, Jesus, eu estou tentando pelo telefone. Aí vai ficar picotando. Vamos tentar resolver isso. Resolvida a questão da conexão, professora Elaine, a palavra é sua. Perdão, minha gente, realmente essas coisas acontecem. E numa sexta-feira, todo mundo está usando a internet, porque todo mundo já está no carnaval, então vocês imaginam como é que está o fluxo aqui, né? O trânsito já está horrível desde setembro do ano passado, mas me perdoem. Eu estava dizendo a vocês que são necessários, é necessária a verificação de elementos constitutivos da responsabilidade civil para que nós estabeleçamos a possibilidade de indenizações por danos causados no interior das entidades familiares. Estava dizendo a vocês que, se formos olhar o Instituto da Lei Maria da Penha, nós vamos ver que o agressor ele sempre vai estar na figura masculina. O sujeito ativo é o homem. Se nós formos verificar dentro do direito de família, logicamente que a responsabilidade civil dentro da instituição familiar nem sempre é causada, obviamente, pela figura do homem. Mas como o intuito da apresentação de hoje é verificarmos a violência de gênero como uma forma de responsabilidade civil dentro da instituição familiar, tentarei fazer uma interlocução entre a Lei Maria da Penha, o Código Civil e o Código Penal. Isso partindo de que pressuposto? Retomando um pouco, como eu estava dizendo antes, porque eu não sei até que ponto a conexão foi ou voltou, o professor Paulo Lobo, ele, em seu brilhante artigo, e diga-se que desde 2003, né, esse artigo ele é referenciado e usado por todos, principalmente para quem se dedica ao estudo da constitucionalização das relações privadas, que, na realidade, os direitos da personalidade localizados entre o artigo 11 e o 21 do Código Civil, eles não são taxativos. Mas que a própria Constituição Federal, e principalmente pela Constituição Federal, ela irradiar os seus princípios, dos quais a dignidade da pessoa humana, como colocando ou repersonalizando a pessoa no centro do ordenamento jurídico, impõe que nós visualizemos maneiras de proteger a dignidade da pessoa humana, seja em que âmbito for. Se nós estivermos tratando do direito de família, nós temos uma primeira preocupação. Aqueles que visualizam o casamento como uma instituição e aqueles que visualizam o casamento como um contrato. Para aqueles que visualizam o casamento como uma instituição, existem algumas ressalvas quanto à aplicação da responsabilidade civil por imaginarem que o Estado ele não deve ingressar na seara mais privada que existe das pessoas, que seria justamente a família. Se visualizarmos o casamento como um contrato,
nós poderíamos sim ter a aplicação da responsabilidade civil, direito obrigacional, no que tange às relações extracontratuais. Então, fazendo um apanhado, justamente em como houve a mudança no olhar a respeito dos danos causados dentro das entidades familiares ao longo dos anos, o tema, em 2022, trazido à tona pelo STJ, o tema 983, ele estabeleceu como sendo um dano in re ipsa a violência doméstica causada à mulher. Isso gera uma repercussão enorme, logicamente. Porque se antes nós teríamos que provar efetivamente o prejuízo, partimos do pressuposto que, uma vez havendo a aplicação da Lei Maria da Penha, nós teríamos apenas que constatar que houve sim ou não o dano, existência do dano, o agressor, e não precisaria haver a prova do prejuízo, e tão somente a sua extensão. Em paralelo a isso, o STJ ele também modificou alguns entendimentos no sentido de que, e aí eu vou só destacar alguns deles, porque o tempo não é suficiente para falarmos de tudo. Como eu dizia, a violência ela tem aumentado cada vez mais, principalmente no âmbito familiar. Se vocês fizerem uma análise pelo estudo do IPEA, a partir de quando essa violência interfamiliar ela aumentou? Durante a Covid. O estranho é que a violência aumentou durante a Covid, mas a quantidade de denúncias acerca da violência, qual a explicação lógica disso? Se a mulher ela estava no mesmo ambiente que o seu agressor e não podia sair porque estava em isolamento, a violência aumentava, mas os dados estatísticos não apareciam porque ela não tinha como sair do seu ambiente para poder fazer essas denúncias. Então, logicamente que em 2022 foi revisto para ser colocado não só a violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar como um dano in re ipsa, mas hoje em dia tem-se também um pedido inicial do advogado que postula em nome da vítima. Nesse pedido inicial, o advogado ele pode solicitar uma indenização mínima do juiz. E essa indenização mínima, ela não vai poder sofrer a reformácio in pejus posteriormente. Onde é que entra o direito civil nisso que você está falando, Elaine? Em que perspectiva você quer aplicar tudo isso? Se nós formos verificar, na parte que tange a 34 em diante, nós vamos ver que a responsabilidade civil, principalmente quando existe dentro... Minha gente, é a cachorrada na minha casa, viu? Vocês estão escutando, eu tenho 6 cachorros, me perdoem. Vai ficar essa gravação dos latidos. Mas estou sozinha em casa, porque o pessoal foi para Gravatar, então não tem nem como parar de apresentação para poder parar os cachorros. Mas... trazendo isso à tona para vocês, nós vemos que a partir do artigo 934, como eu falava antes, e como o professor Paulo Lobo bem já estabeleceu, ainda que nós não tenhamos uma regra específica no Código Civil que diga que existe a possibilidade de indenização específica, com pleito próprio, numa vara civil ou numa vara de direito de família, o Código Civil, a partir do artigo 934, ele abre sim a possibilidade de pedidos que ensejam o dano moral, utilizando-se do direito civil nas relações familiares. E eu pergunto a vocês, como é que se responderia? 2 aspectos. Primeiro, se hoje não se discute mais a culpa na dissolução da sociedade conjugal, será que nós poderíamos utilizar novamente a culpa como um parâmetro de responsabilidade civil?
dentro do Instituto da Responsabilidade Civil e não mais do direito de família? Ao meu ver, não. Respondendo essa pergunta, a gente não vai poder voltar à discussão da culpa. Então, quando é que poderia haver a aplicação da responsabilidade civil dentro do Instituto do Direito de Família? E aí eu vou responder a vocês. Eu sei que eu não tenho filhos, mas para quem tem vai doer muito o que eu vou dizer, mas isso são dados, não são fake news, nem são estatísticas errôneas. Eu acabei de ver ontem que um casal, a mãe e o padrasto, foram, até que enfim saiu a sentença penal condenatória da morte de uma menina de 2 anos de idade, que era filha da moça, e que o padrasto participou. Ela foi morta e também cometeram violência sexual contra ela e daí por diante. Eu pergunto, será que o pai dessa criança não poderia, não com base na Lei Maria da Penha, mas com base na própria responsabilidade civil, ingressar com um pedido, sendo pai da criança, de responsabilidade civil e uma aplicação pecuniária que vai além do cárcere, porque o cárcere, por vezes, não resolve esse tipo de situação. Se a pessoa for réu primária, tiver bons antecedentes e daí por diante, a gente sabe que a pena ela vai ser mínima. Mas eu conversando, semana passada, eu fui para o aniversário de uma amiga minha, que ela é casada com um promotor de justiça, e lá estava um juiz penal. E eu conversando com Maria da Penha e daí por diante, dizendo que o cárcere ele não fazia com que aquele que era a pessoa que aplicava a violência, ele não voltasse a reutilizar. Ele disse para mim, ele fez a line, olha, muitas das vezes, eu afasto a aplicação da Lei Maria da Penha, sabendo que minha sentença vai ser reformada, mas eu aplico uma multa de no mínimo R$5.000, porque a pessoa sabe que se levantar a mão para a mulher de novo, vai doer no bolso dele, ele sabe que vai ter que tirar R$5.000 do bolso dele para pagar a ex-mulher, e ele vai ter mais raiva ainda porque é ex-mulher. Isso me fez refletir e pensar que nós temos, sim, instrumentos que são paralelos. A Lei Maria da Penha não significa dizer que nós não tenhamos lei que não proteja a mulher como vítima de violência doméstica. Temos, sim. Mas eu acredito que a Lei Maria da Penha ela serve para formas criminalizadoras e que já estão tipificadas como crime. E eu lanço outra pergunta a vocês. No direito penal, será que nós civilistas sabíamos? E isso foi um dado que eu soube outro dia desse. Eu falo sobre o gaslighting no meu texto. E o gaslighting o homem, ele casa com... Isso aí é o filme. O homem, ele casa com a mulher, que é bem abastada, o patrimônio dela é enorme. Ele enlouquece ela para ficar com o patrimônio dela. Minha gente, vocês sabiam que há uma previsão no Código Penal que diz que se a apropriação, ou seja, o crime contra o patrimônio se der entre pessoas da mesma família, não há punição penal, a pessoa não vai presa? Aí eu pergunto, isso não é uma violência patrimonial sob a perspectiva da Lei Maria da Penha? Como é que eu respondo isso? Se o direito penal não vai encarcerar ele. Se a Lei Maria da Penha ela vai estabelecer critérios outros que vão ter que ser aferíveis num dado concreto, como é que não há tipificação penal? Karina, na parte da disposição, geral, tem crimes contra o patrimônio, e vem disposições gerais. E ele diz assim, estão excluídos da aplicação da pena se a pessoa for da mesma família. Não dá tempo de mostrar, eu mando para vocês todos os slides, que tem tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, ele pode ficar com o patrimônio da pessoa. Aí eu me pergunto, qual instrumento que a pessoa tem para poder recuperar esse patrimônio se é uma violência patrimonial? E se o próprio direito penal, que prevê se prevê a tipificação da apropriação indébita, diz que, se isso for feito no âmbito familiar, não é crime. Vocês estão entendendo que se trata de tipificação, na realidade? Não é um tipo penal. Eu vou me socorrer de quê? E aí eu entro, finalmente, porque eu já estou em 23 minutos de apresentação, eu sei que teve pausas, mas eu entro numa outra questão. Gente,
Se eu pegar a amplitude que o STJ deu para outras pessoas que podem ser vítimas de violência doméstica familiar da Penha, do homem com relação à enteada, obviamente. Eu tenho a aplicação da sogra em relação à filha. Eu tenho a aplicação da Lei Maria da Penha a relações que terminaram há 10 anos. Tem um recurso especial que foi julgado em que as pessoas já estavam divorciadas há 10 anos, mas houve violência doméstica familiar. E quem vai aplicar essa sanção é um juiz criminal. Não seria, isento de pena, exato. Não seria o caso de nós trazermos a discussão realmente a uma vara em que houvesse uma visualização do afeto como um princípio norteador para a visualização efetiva da existência ou não do dano ilícito, como mais um elemento caracterizador da responsabilidade. O professor Paulo Lobo escreve no livro dele, Direito das Famílias, que, havendo violência doméstica familiar contra a mulher, a divisão patrimonial ela pode ser feita dentro da própria vara especializada de violência doméstica. Eu me pergunto, a gente vai discutir a violência e patrimônio ao mesmo tempo, sabendo que muitas vezes esse patrimônio ele pode ter sido subtraído, como eu disse anteriormente, do homem em face da mulher, através da violência patrimonial. Então, vejam, o tema está muito longe de ser esgotado. O tema, ele traz ainda uma outra reviravolta, que aí, mais uma vez, a amplitude do direito civil constitucional, a constitucionalização nos outros ramos do direito. Eu não sei também se vocês sabem que a mulher que sofrer violência doméstica e no ambiente familiar, obviamente, que é sobre isso que eu estou tratando, e se ela estiver pelo INSS, ela ganha estabilidade e ela não pode ser demitida, ela tem a garantia da continuidade laboral. Vocês vejam que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele abrange, eu já falei de direito do trabalho, eu já falei para vocês dentro da própria vara especializada de violência doméstica, eu já falei para vocês dentro de uma vara civil, por quê? Vamos lá, se nós tratarmos mais uma vez de violência de gênero dentro das relações familiares, e se eu disser para vocês que, olha, eu induzi alguém a firmar um pacto pré-nupcial e eu escolhi o regime de separação total de bens. Eu induzi a pessoa a casar-se com separação total de bens, mas antes de me casar, eu subtraí na condição de homem, e me utilizando a violência doméstica, porque a aplicação não se dá somente em quem é casado. Hoje em dia, precisa sequer convivência. Isso tudo para vocês verem qual é o novo posicionamento do STJ. E já me encaminhando para o final, que eu já estou em 27 minutos, já ultrapassei 2 minutos e 37, para dizer a vocês o seguinte, eu gostaria muito que nós pudéssemos ver que temos, nós, enquanto doutrinadores, enquanto grupo de pesquisa, que se preocupa com não só a violência de gênero, não só a perspectiva de direito de família, mas a perspectiva de a pessoa como centro do ordenamento jurídico, e principalmente o princípio da proteção à pessoa com relação aos danos existentes, que nós precisamos restabelecer o status quo ante, a fim de que nós não tenhamos a impunidade, mas a impunidade que eu digo não é falta de pena, no sentido também não é falta de pena, no sentido de não ter pena, mas no sentido de nós precisamos estabelecer um critério de responsabilização dentro do Instituto do Direito de Família, que não seja necessariamente perpassado por uma vara de violência doméstica familiar, mas que ele tenha um olhar civilista e um olhar
de aplicadores do direito que estudem o fenômeno com base no princípio do afeto, que, ao meu ver, é ele que deve ter uma maior incidência no que tange ao direito de família. Com isso, eu concluo, e nem concluo minha apresentação, mas eu termino minhas palavras. E obrigada, minha gente, pelo tempo e paciência. Obrigado, professora Elaine. A gente conseguiu terminar aqui a sua exposição, apesar dos problemas técnicos, tá? E eu quero saber se alguém aqui da sala quer se inscrever para fazer a exposição. Eu vi que Karina fez alguns comentários ao longo da exposição. Não sei se você quer completar alguma coisa, Karina, fique à vontade. Eu só quero fazer uma observação enquanto as pessoas não se inscrevem, para a gente poder colocar esse assunto em perspectiva. Como a gente tem múltiplas formas de violência, Laine, o que eu percebo é que quando a violência não é visível, não deixa nenhuma marca física, o assunto ainda é muito mais difícil de ser tratado nos tribunais. Além disso, a dificuldade de lidar com um assunto que é transdisciplinar me parece muito evidente. Me chama muita atenção os trabalhos sobre violência obstétrica nos últimos 2 ou 3 anos. Mas é interessante ver que a maioria dos trabalhos ainda estão numa fase tão incipiente que eles tentam descrever o que está acontecendo, tá? E não há consenso sobre o que seria o suporte fático desse tipo de violência. Enquanto você ainda está nessa tentativa de descrição, você não consegue fazer um enquadramento e consegue enfrentar esse assunto objetivamente falando, tá? E para completar essa discussão, a gente tem uma questão, que é da falta de informação. A gente tem um grupo grande, considerável, de mulheres que simplesmente entendem que sempre foi assim e que não entendem que estão sendo vítimas dessa violência. A gente tem muito caminho aí pela frente para lidar com esse assunto. Acho que é um assunto que a gente talvez tenha que voltar com algum recorte específico um pouquinho mais adiante. E aí eu pergunto se alguém quer se inscrever, se o professor Paulo quer fazer uma intervenção agora, para poder a gente avançar em relação à nossa programação de hoje. Eu estou aproveitando para mandar para vocês alguns textos, tá? Perdão, professor. Não. Muito interessante a abordagem da Elaine, e especialmente essa interlocução entre o direito penal e o direito civil, que foi o foco da fala dela. E é importante que lembremos que há uma regra geral com relação à responsabilidade civil do Código Civil, que é o artigo 935, e que estabelece, em outras palavras, que todo crime é fato gerador de dano civil, seja ele o dano patrimonial ou o dano extrapatrimonial. A violência doméstica é crime, então toda ela redunda, consequentemente, em um dano, e é importante observar que essa decisão em casos repetitivos da terceira seção, que trata justamente de matérias penais do Superior Tribunal de Justiça, ela recupera alguns elementos essenciais do desenvolvimento da ideia de direito de dano moral no Brasil, né? Como nós sabemos, antes da Constituição de 88, havia uma corrente muito forte no Brasil que rejeitava o dano moral. Ele não era um assunto pacificado. Precisou ser constitucionalizado para poder, afinal, pacificar essa matéria no Brasil. E nesse texto que ela se referiu, que eu escrevi e publiquei em 2002 e 2003, tem, portanto, mais de 20 anos, eu fiz essa relação, tentei demonstrar essa interdependência entre os direitos da personalidade e o dano moral. E essa ideia, para mim, permanece aí mais viva do que nunca. Essa enfim, é o que faltava para se estabelecer a efetivação
dos direitos da personalidade, que era uma ousadia do legislador, né, de pensar, de estabelecer um direito subjetivo que não redunda necessariamente numa relação jurídica, ou que não é aurido de uma relação jurídica, nem tem lastro patrimonial, né, quebrando todo um modo de se conceber o direito civil, né, de quase 200 anos. Por isso que Pontes de Miranda dizia que o direito à personalidade era um dos ápices da construção jurídica em nosso meio. E outro ponto importante é o que está nessa decisão do STJ, é o reconhecimento, que é o que eu sempre sustentei, o reconhecimento de o dano moral ele ser em si mesmo in re ipsa. Ou seja, quando não há necessidade para que seja ferido, seja, de certa maneira, e o Poder Judiciário tem diante de si a necessidade de estabelecer as consequências, não há necessidade de instrução probatória. Né? Isso é que é fundamental, ele é em si mesmo um dano. Né? O fato da violência doméstica, por exemplo, não necessita comprovar que houve um dano moral. Ele é o que se caracterizaria também um dano moral. Então, ele emerge do próprio fato delituoso aí. E onde ele está? Onde se situa esse dano? É no que a decisão do STJ denominou de dano psíquico. Ela ora faz referência a dano psíquico ou danos psíquicos, que é a integridade psicofísica. A integridade psicofísica é um dos direitos da personalidade mais incisivos, mais fortes, mais claros que há no nosso sistema. Então, agora, a decisão incorre em equívocos que eu há muito tempo venho tentando demonstrar que são perfeitamente dispensáveis. Isso estava ainda na gênese dos danos morais no Brasil, há 30, 40 anos atrás, que é a ideia de dor e sofrimento. A dor e sofrimento ela é incapturável pelo direito, pelo poder judiciário, né? E não há necessidade disso, de se caracterizar, porque aí você incorre na necessidade de provar que houve dor e sofrimento. E aí entra em colisão com a ideia do dano in re ipsa, né? Quando você alude a dor e sofrimento. Melhor está quando o STJ alude a dano psíquico, a desonra, porque aí é a lesão à honra, que a honra em si é um dos, inclusive, está no inciso 10º do artigo 5º da Constituição, e a dignidade, quando se refere à dignidade da mulher. Então, esses daí são realmente espécies do gênero aliás, direitos da personalidade, sem necessidade de recorrer à dor e sofrimento. Ou seja, se for o caso, a dor e sofrimento, ela já eles são presumidos e seria incorporado com bastante suficiência pelo pressuposto do dano moral em re ipsa, do dano em re ipsa. Portanto, são algumas observações que eu queria trazer para vocês. Não é nada de novo, né, com relação a isso, apenas em homenagem a Elaine e a tese que ela desenvolveu de dano existencial, que o dano existencial é outra coisa. Né? Você vê que o direito à personalidade é em si mesmo, é aquilo que diz respeito à constituição da pessoa em si.
É aquilo que cada sistema jurídico, e no caso o sistema jurídico brasileiro, entende como é inerente à pessoa. Ou seja, que cada sistema se estabelece, ou seja, aquilo que é inerente à própria pessoa, em si, em face dos outros. Enquanto que o dano existencial, ele diz respeito à existência da pessoa em relação aos outros, é a sua possibilidade de viver sempre com os outros. Não é? Então, é por isso que também, nesse caso da violência doméstica, ela pode redundar também, mas não necessariamente, pode redundar em dano existencial. E aí esse não é necessariamente em ré ipsa, esse há de ser provado. Essa é a distinção muito importante que havemos de fazer entre o dano moral e o dano existencial. Né? Enfim, são esses os pontos que eu achei importante acrescentar na exposição da Elaine. E agora vamos aguardar o que o Marcos tem a nos dizer para a programação nossa ao longo do ano de 2023. Né? Parabéns, Elaine. Marcos, só um minuto. Desculpe, Paulo. Antes de você dar os informes, eu gostaria só de pegar um pouco essa discussão que a Elaine trouxe e trazer para refletirmos o artigo 1638, relativo ao poder familiar. Né? E em 2018, houve uma alteração nesse artigo pela Lei 13.715. Então, a gente vê claramente essa interlocução do direito civil com o direito penal, mas vamos lá, a sanção é tão somente restrita a perderá por ato judicial o poder familiar. Ou seja, não avança, só para quem não está acompanhando, eu me reporto especificamente ao inciso 1º do parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outrem, igualmente titulado mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Mas tão somente numa perspectiva da perda do poder familiar. Então, quer dizer, só fazendo aqui uma breve analogia, quando entrou o primeiro caso da responsabilidade civil por abandono afetivo julgado no STJ, qual foi a fundamentação? Não cabe a responsabilidade jurídica, não cabe a responsabilidade civil, tendo em vista que já há uma previsão no direito civil, qual seja a suspensão ou extinção do poder familiar. Então, veja, houve essa interlocução, mas, ao mesmo tempo, quando você pensa nessa pena, é tão somente, bom, eu vou perder o poder familiar, mas eu já matei. Então, é importante, de fato, que se comece a pensar nessa perspectiva mais ampla e trazendo para dentro a esse diálogo mais próximo da responsabilidade civil na esfera familiar. Eu separei também aqui um outro ponto que saiu hoje, claro, não diretamente nas relações de família, mas é uma situação que é muito, muito preocupante e passa pela dignidade, passa pela intolerância no que diz respeito às pessoas trans, a violência em relação às mulheres trans. Então, o dado que eu recebi é um relato quer dizer, na verdade, dados estatísticos em relação a 2022, deixa eu ver só se eu localizo. Pronto. É de um blog que eu recebo chamado Gênero e Número. E na edição de hoje, traz exatamente essa discussão e os dados são muito impressionantes.
que das 131 vítimas de assassinato mapeadas, 130 eram mulheres trans ou travestis. A idade até 17 anos, então vai agora o percentual, isso implica 5,3%, de 18 a 29, 52,1%, e de 30 a 39, 31%. Então, isso daí mostra que hoje uma expectativa de vida de uma mulher trans é aproximadamente 35 anos. No caso da raça, 75% negros. E Pernambuco foi o estado com maior quantidade de homicídios em 2022 a esta população. E os métodos, os locais, são 61% em espaços públicos, 34% em espaço privado. Então, é um tema que de fato, ele precisa ter uma interpretação mais ampliada quando discutirmos essas situações. Então, Elaine, foi muito interessante aí essa sua apresentação. Obrigada, Marcos. É isso, professora. Eu vou pedir só para o senhor Paulo um minutinho, porque Catarina Oliveira pediu para falar e Manuel pediu para falar, certo? Aí, Cata, eu acho que eu queria que o Manuel falasse logo para fazer o link, depois eu passo a palavra para você. Enquanto isso, eu vou colocar para vocês no chat o link para uma coluna nova do Migalhas. O professor Leandro Cunha, da UFBA, ele criou uma coluna chamada Direito e Sexualidade. E o texto que abre a coluna é um texto bem interessante, que ele coloca, ele tenta fazer uma exposição de como a sexualidade pode ser relevante juridicamente, qual é a influência da sexualidade em algumas conotações de classificações jurídicas. Então, para quem estuda essa parte de gênero e violência, é um texto que talvez abra aí as portas para novas pesquisas. Manuel, com você. Obrigado, professor. O professor Marcos parece que estava adivinhando o tema que eu ia trazer aí, que é até fazendo um recorte com a própria exposição de Elaine. Elaine, primeiramente, parabéns, muito boa exposição. Importante aí a gente trazer também essas perspectivas que envolvam não só o direito civil, mas outras áreas do direito. Teve um caso que você falou, que é o caso da bebê, né, de 2 anos, que foi morta pelo padrasto e pela mãe, que, se for o caso que eu estou pensando, espero que seja o mesmo caso, senão significa que estamos tratando de 2 casos muito parecidos, o que vai me deixar ainda mais consternado, mas o que me chama a atenção, nesse caso especificamente, também tem uma questão de gênero envolvida e uma questão relativa à sexualidade, porque o pai da criança ele já tinha feito diversas notificações relacionadas a hematomas que a criança apresentava. A criança, quando tinha que voltar para a casa da mãe, ela chorava, ela não queria voltar. E algo que chama muita atenção no caso é que o pai, terminada essa relação, a mãe constituiu sua nova relação com o homem, e esse pai também constituiu uma nova relação homoafetiva com o homem. E em que pese essa questão ter ficado de forma muito subliminar no caso, a gente sabe exatamente o que motivou o fato de não se ter tomado nenhuma providência com relação a esse caso. Primeiro, a discriminação com relação a essa família homoafetiva constituída pelo pai. Segundo, uma questão de gênero que, de certa forma, coloca de forma majoritária na mulher esse papel de cuidadora, de guardiã da criança, enquanto o pai ele deve se contentar com a prestação de alimentos e o papel de visitar, né, a criança. Então, me chama muita atenção nesse caso essa questão, e a professora Fabíola trouxe o artigo que fala, né, da perda do poder familiar, que, nesse caso, uma das questões seria castigar imoderadamente a filha, se ficasse comprovado, ou a questão da violência sexual, não lembro se ele tinha comprovação naquela época, quando ele fez as notificações, mas não se fez nada também com relação a isso. Então, não sei se a Elaine ainda vai ter uma parte final para tratar, mas será que isso não seriam questões também a serem consideradas em caso de pleitear uma possível responsabilização civil, não só com relação à filha, mas com relação a esse pai também, que de certa forma sofreu uma homofobia com relação a esse caso? Então, eram essas as considerações que eu queria fazer e parabenizar a Elaine mais uma vez pelo tema.
Obrigado, Manuel. Vou passar a palavra para Catarina, e cada vez que alguém pede a palavra, você vê a diversidade e a riqueza de coisas que você pode trabalhar aqui. Acho que o difícil é delimitar o que vai fazer. Cata, por favor. Boa tarde, gente. Elaine, parabéns por Ah, trazer obrigada. esse Obrigada, tema. Manuel. Obrigada, Cata. Eu tenho um slide sobre dados, viu? Eu vou só... depois que vocês falarem, eu vou apresentar. E, Manuel, é esse caso mesmo, viu? Graças a Deus estamos falando do mesmo, porque senão seria mais de um, né? Que deve ter. E a não, gente não está sabendo. Infelizmente, né? Mas esse caso, Elaine, me lembrou a primeira resenha que eu fiz na minha vida. Na verdade, foi minha primeira publicação da vida. Foi um livro de Carlos Edson do Rego Monteiro Filho. Acho que é Elementos de Responsabilidade Civil por Dano Moral, que fala do dano moral pela perda de um ente querido, né? Que é um livro bem interessante, e apesar, né, de já ser antigo, mas está bem atualizado. No meu ponto de vista, eu acho que ele ainda atende muito, né, esses questionamentos. Mas eu queria trazer uma inquietação, porque eu escrevi uma tese orientada, o meu privilégio, né, ter sido orientada por Fabiola, minha querida Fabiola, e eu trabalhei a possibilidade de aplicar as regras de direito das obrigações nas relações de família para justificar, né, juridicamente, fundamentar juridicamente a indenização, não só a indenização, mas a presença também de outros mecanismos, como as trentes, né, afastando aí a alienação parental, entre outras questões. E uns 2 anos atrás, eu orientei um trabalho, um TCC engraçado, né? Assim, o TCC foi um turning point para mim, um menino prounista que trabalhava abandono afetivo, mas nas famílias economicamente hipossuficientes. E aí você começa a pensar, e eu comecei a questionar isso, né? Tem um artigo da BBC que traz, não é, uma situação econômica em 2021 do Brasil, e 10%, né, naquele estudo, 10% das pessoas mais ricas do Brasil recebem 3 salários mínimos. 5% das pessoas mais ricas recebem a partir de R$10.000. 1% dos mais ricos do país recebem a partir de 28.800. E aí você tem, né, desse 1%, as pessoas que recebem a partir de 28.800, e aí você tem juízes, políticos, advogados, médicos. Então, as pessoas que fazem acontecer as leis, a aplicação das regras, né, enfim, e que vive numa bolha tão afastada, né, eu acho que da realidade, porque se 90% é totalmente diferente disso, então vamos dizer que é mais a realidade do que o recorte que decide. E isso começou a me chamar a atenção para fins de responsabilidade civil, multa, não é? Porque você veja, a violência que acontece em famílias pobres, a responsabilidade civil pecuniária não vai resolver. A indenização pecuniária não vai se resolver. Então, eu acho que assim, isso é uma inquietação. A gente tem que ver como o direito e a gente pode trabalhar para prevenir. Aí eu acho que talvez até a Lei Maria da Penha tenha também um perfil educativo para isso, né? É importante você pegar esse viés educativo. E, em termos de responsabilidade, a gente começar a pensar também nas indenizações não pecuniárias do dano moral. Poderia e como seria, não é? Então, não é só essas inquietações, né? Porque desde então, né? Desde que eu orientei esse TCC, eu parei para me perguntar
se eu me preocupo com um direito de família muito elitizado. Não é? Pronto, era isso. Obrigada, gente. A gente já está começando a esquentar aqui os temas que a gente pode trabalhar em outras reuniões esse ano. Mas eu vou pedir licença ao pessoal que vai assistir a gravação depois. A gente vai parar aqui a gravação logo depois de ouvir a Elaine. Elaine, você tem 3 minutinhos para você concluir sobre as observações dos outros, para a gente poder seguir na conversa nosso planejamento desse ano. Então, a palavra é sua. Então, eu não sei se eu estou mutada ou não. Estou falando, né? Vocês estão me ouvindo, né? Ainda bem. Eu trouxe alguns dados estatísticos para vocês verem, né? É objeto de outro slide, por isso que Marcos perguntou no começo, são 135? Eu falei, não, calma, 135 seria a apresentação toda, né? Vocês estão vendo aí, né, o primeiro quadro, que ele faz uma referência a quantos por cento existe, 97% dos homicídios. Deixa eu ver se eu mesmo consigo ver tudo. Deixa eu tirar aqui da minha tela, pronto. Vocês vejam que, na realidade, agora eu consegui. O percentual de violência psicológica, de violência mista, de violência física, de violência financeira. Vocês vejam o percentual de pessoas que, na realidade, são homens, né? Vocês vejam o percentual de quantas pessoas era alguém desconhecido. Qual o percentual? 15,2% eram ex-cônjuges, companheiros ou ex-namorados. 21,1% eram vizinhos. 23,8% eram cônjuges, companheiros ou namorados. Cerca de 16 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência em 2018, minha gente. Desse total, 4,7 milhões foram vítimas de agressão física. Isso significa que a cada hora, 536 mulheres foram agredidas. Isso para dizer o mínimo. Eu vou passar para vocês o slide. Vejam que isso aí é o parâmetro que a gente traz da época. Eu acho que vocês estão vendo o final, eu não sei se vocês estão enxergando o quadro todo, mas o feminicídio em geral, em 2009 e 2020, a gente tem que lembrar que foi final da antes-pandemia, pandemia. Vocês conseguem visualizar que os estados que mais são a favor do armamento são os estados que mais cresceu o índice de feminicídio? Eu fiz uma tabela ao lado, mostrando para vocês qual o maior percentual. Eu coloquei de 1 por 1, eu fui calculando na calculadora, obviamente, né, porque quem faz direito não gosta muito de matemática, não sempre, mas quase sempre. Vocês vejam que a menor diminuição foi no Acre, a maior diminuição foi no Distrito Federal, mas vocês vejam que, na realidade, em Mato Grosso, 1,72% e continua. É o estado que mais tem violência doméstica contra a mulher, mais tem feminicídio. Na realidade, não é só violência doméstica, mas eu estou tratando de morte, estou tratando de assassinato pela condição de gênero. Aí vocês têm dados do PNAD, aí vocês têm dados, eu entrei no GELE10, ou GELE10, como se chamam, eu entrei em grupos de violência de gênero, eu fui procurar de tudo, não só com relação ao sexo feminino, mas a pessoa que se identifica como gênero feminino, porque a gente não está falando, em momento nenhum eu estou falando do sexo, e todo momento eu estou falando aqui para vocês de violência de gênero. Tá? Sexo é o que menos importa. Sexo ele só vai importar quando a gente está tratando o agressor. Porque, por vezes, o agressor, por ser de sexo distinto, ele tem uma violência maior em relação àquele que está sendo agredido. Aí, por vezes, é importante a gente saber o sexo. Tá? Então, vejam a quantidade de propostas legislativas que existem. Vocês vejam que, ao todo, foram 1.023 propostas.
514 trataram de violência de gênero, e 22 propostas elas foram desfavoráveis, e o percentual de desfavorabilidade foi justamente levando em consideração aumento do encarceramento e colocar a arma na mão das mulheres. Se vocês continuarem olhando a quantidade de parlamentares e a quantidade de fundamentação para a votação dos projetos em lei. No outro slide eu mostro para vocês como é que os homens enxergam a violência contra a mulher. Olha só, 85% é inaceitável que tenha violência. 85% acha que é porque a mulher ficou bêbada. 69%, porque ela saiu sem marido. 46%, está usando roupa curta. 6%, ela merece ser xingada, né? Se ela for na delegacia dizer um negócio desse e tiver nos argumentos acima. 31% dos homens, ele acha correto a mulher ir procurar a delegacia se ela for humilhada em público. Só 35% acha que ela devia ir para a delegacia se ela for ameaçada com palavras, e por aí vai, né? 85% acha correto, e aí, graças a Deus, né? 85% acha que ela deveria, se ela for realmente obrigada a fazer sexo sem vontade, mas a gente sabe que ainda é um tabu fazer sexo sem vontade dentro de um casamento, é dever conjugal, como já disse o ministro do STJ recentemente, né, que ele atribuiu indenização à mulher porque ela não quis manter relação sexual com o marido. Na verdade, desculpa, foi um parecer de um procurador da República dentro de um recurso especial que subiu para o STJ. Acho que vocês viram recentemente. Então, gente, quando a gente trata de inversão, de obrigação, de dever familiar, e quando a gente trata, na realidade, do dever de prestação sexual da mulher para com o homem, tem indenização. Como assim? Aí vocês vejam, diz denúncia, quantas pessoas, entre 2016 e 2019, a quantidade de casos que aumentaram. Se vocês forem para o último, o número de agressores cumprindo sentença em 2016 era de 10.730, passou para 20.694 em 2 anos. Tudo isso eu forneço para vocês depois, tá, minha gente? São dados que eu peguei na internet. Eu fiz uma pesquisa exaustiva em 48 horas, porque foi quando eu mudei meu tema. Gostaria de ter pesquisado mais. Mas vejam, elas no Congresso, porque justamente é sobre a perspectiva um site que tem Asmina, não sei se vocês estão vendo embaixo, Azmina. É um site interessantíssimo, minha gente, que ele traz estatísticas justamente não só de sexo, mas de gênero. Vocês vejam aí a quantidade de pessoas entre 7 e 15 anos de relacionamento, 27% foram só denunciados. Quando a gente tem 79% dos casos de violência doméstica, homem e mulher, eram ou já tinham sido entre parceiros íntimos. Se vocês foram para o PNAD, vocês vão ver que quanto mais a pessoa envelhece, maior é o índice de violência, lógico, porque ela foi, olha aí, o dado estatístico. Vejam só, as estatísticas nacionais em 2019. Você tem a chance de morte por causa externa, tá? Em relação à média nacional. Você vê o parâmetro. Quando você chega em chance de morte por homicídio ou suicídio em mulheres que notificaram a violência, olha como ele aumenta. 311 vezes quando se trata de mulheres acima de 60 anos. Minha gente, isso não pode ser ignorado por a gente. Está na hora da gente começar a visualizar meios de que, eu vou usar um linguajar não jurídico, me perdoem, mas meios de que doa no bolso, não doa em outro canto. Porque a pessoa que é rico, branco, hétero, cis, não vai para a cadeia. E se for ele que estiver elaborando a lei, ele não vai elaborar uma lei contra ele mesmo. Então, a gente precisa de que nós, que somos aqueles que somos responsáveis por formar a legislação, ou informar o legislador, ou que pelo menos
quando eu tenho o orgulho de ver vocês sendo citados, a Maria Rita, a Luciana, a Everilda, a Maria Cristina, enfim, Fabíola, o professor Paulo, quando eu vejo lá que está no fundamento do voto do RESP, que eu vejo o nome de vocês, gente, somos nós, juristas, que estamos sendo referenciados por quem está aplicando o direito. Se não for legislador, que pelo menos seja fundamento de voto o que a gente está escrevendo. Mas a gente é formador de opinião. E a gente tem que ocupar esse lugar de fala. Eu não estou fazendo aqui um discurso político, eu estou fazendo um discurso jurídico e um discurso doutrinário, tá? De responsabilidade. E eu estou dizendo que eu também tenho essa responsabilidade. Né? Como o Marcos falou, a gente tem temas aí, e por que não? Talvez um próximo ser sobre violência de gênero, não só sobre vulnerabilidades, mas escolher um tema específico dentro das vulnerabilidades. E termino mesmo, porque eu já falei demais, tá, minha gente? Me perdoe. Obrigado, Elaine. A gente vai agora se despedir das pessoas que vão acompanhar a gravação e vamos continuar aqui na sala, convidando aos que não estiveram presentes conosco hoje, que assistiram a gravação, a quem sabe, numa próxima oportunidade, participar aqui com a gente ao vivo. E nesse momento eu me despeço, encerrando a gravação.